Dizem que Deus, ao criar o mundo, deixou cair um punhado de areia e esqueceu de regá-lo. Esse punhado virou o deserto do Atacama. Mas o que poucos sabem é que, por trás da beleza dourada e do céu mais limpo da terra, existe uma história de isolamento, sobrevivência e um estranho tipo de fé. A fé de quem aprendeu a esperar o que nunca chega. Você já imaginou viver em um lugar onde a chuva é um milagre que acontece uma vez a cada década? Onde cada gota que toca o chão é celebrada como se fosse ouro? Aqui até as nuvens têm medo de entrar, e quando entram se perdem no horizonte. O Atacama não é apenas um deserto, é um espelho brutal da existência humana. Um lembrete de que o mundo não foi feito para ser confortável, foi feito para testar quem tem coragem de permanecer. Durante o dia o calor é sufocante. À noite, o frio corta como lâmina. O vento não sopra, ele murmura histórias de povos antigos. No silêncio absoluto, você ouve o som da terra respirando. As montanhas vermelhas parecem feridas abertas. O chão é salgado como lágrimas antigas. O sol é tão forte que até as sombras parecem querer fugir. E ainda assim, a vida. Micro-organismos escondidos entre as rochas, sobrevivendo sem água, alimentando-se da poeira e do sal. São estudados pela NASA, porque o Atacama é o laboratório natural mais próximo de Marte. Sim, esse deserto, aqui, na Terra, é o local mais parecido com outro planeta. Os cientistas dizem que o Atacama esconde respostas sobre a origem da vida. Mas, talvez o que ele realmente revele seja o que acontece com a alma humana quando não há nada para se agarrar além da esperança. Curiosidades básicas. Localização: norte do Chile, entre o Oceano Pacífico e a Cordilheira dos Andes. Extensão: mais de 1.000 quilômetros de deserto contínuo. Clima: média anual de 0,6 milímetros de chuva. Há áreas que não recebem uma gota há 400 anos. Economia: mineração de cobre e lítio. 30% do lítio mundial vem daqui. População: comunidades indígenas atacamenhas e mineiros. Isolados. Política: região controlada pelo Chile, mas disputas históricas com Bolívia e Peru deixaram marcas profundas na identidade local. Imagine um homem caminhando sozinho pela imensidão dourada, seus lábios rachados, o olhar firme no horizonte. Ele é um minerador. 3 dias sem água, mas amanhã eu acho o veio, murmura. No Atacama, o ouro não é o que se extrai do chão, é o que se aguenta dentro do peito. Enquanto o mundo corre atrás de conforto, aqui a vida ensina o oposto, o poder da escassez. No vazio do deserto, as pessoas descobrem o valor de cada gole, cada sombra, cada minuto de respiração. Os povos originários dizem que o deserto tem espírito e que ele só revela seus segredos a quem o respeita. Mas há uma ironia cruel. Enquanto o Atacama é o lugar mais seco do planeta, suas entranhas escondem a riqueza líquida do futuro, o lítio, o ouro branco que alimenta as baterias de celulares e carros elétricos. Empresas estrangeiras disputam o subsolo, drenando lagunas e esgotando fontes de água subterrânea. Os habitantes locais que vivem há séculos em harmonia com o deserto agora assistem a sua terra ser esvaziada em nome do progresso verde. Um paradoxo geopolítico, o deserto mais seco do mundo, sustentando a promessa tecnológica das cidades mais modernas do planeta. Curiosidades geopolíticas. O Atacama foi motivo de guerra entre Chile, Bolívia e Peru. Guerra do Pacífico, 1879. A Bolívia perdeu sua saída para o mar. Até hoje luta por acesso. O Chile tornou-se uma potência mineradora, mas a riqueza raramente chega às mãos das comunidades locais. Ao entardecer, o céu se torna uma pintura viva. Rosas, laranjas e violetas se misturam sobre as dunas. Os astrônomos dizem que este é o lugar com o céu mais limpo da Terra. É por isso que os maiores observatórios do mundo estão aqui. O deserto guarda o passado das estrelas e talvez o futuro da humanidade. Um turista, ao olhar pelo telescópio, murmura: é como ver Deus piscando para a gente. E um guia responde: aqui até Deus precisa de paciência. Mas o Atacama também é uma metáfora. É o espelho de um mundo cada vez mais árido por dentro. Vivemos cercados de tecnologia, mas sedentos de sentido. Temos água em abundância, mas morremos de sede espiritual.
O deserto nos faz uma pergunta silenciosa. E se a verdadeira seca não fosse da terra, mas da alma humana? Talvez por isso tantos viajam até aqui. Não apenas para ver o lugar mais seco do mundo, mas para sentir o que é estar vazio. E, mesmo assim, vivo, porque o Atacama não é um destino, é um espelho, e quem o atravessa nunca volta o mesmo. Curiosidades finais. Temperamento da população: resiliente, reservada, profundamente espiritual. Cultura: mistura de crenças indígenas com o catolicismo andino. Costumes: rituais de oferenda à Pachamama, a Mãe Terra. Gastronomia: simples, baseada em quinoa, carne de lhama e ervas locais. No fim, o Atacama não é o deserto onde a vida acabou, é onde ela começou a resistir. Um lembrete de que a força não nasce da abundância, mas da escassez. E talvez seja esse o segredo de quem realmente sobrevive ao tempo. Se essa história te fez ver o mundo com outros olhos, siga a jornada, porque ainda há muito a descobrir sobre os lugares onde a terra e a alma se encontram. Próximo capítulo: A vida oculta no fim do mundo. Deseja que eu continue agora com ele? Você já parou para pensar que há lugares no planeta onde o impossível é rotina, onde o ser humano não vive? Ele resiste. O deserto do Atacama, no norte do Chile, não é apenas o lugar mais seco do mundo. É o palco de uma das maiores provas de que a vida, quando quer existir, encontra um jeito. E talvez esse seja o verdadeiro milagre da Terra. Imagine caminhar quilômetros sob um sol que parece nunca se cansar. O ar é tão fino que respirar dói. O chão é tão seco que racha sob os pés como vidro quente. E ainda assim, há aldeias, crianças brincando com poeira, mulheres que buscam água em poços escassos, homens que saem antes do amanhecer para trabalhar em minas, sabendo que podem voltar apenas quando o corpo aguentar. No Atacama, cada rosto é uma história, cada olhar, uma oração. Mas o que realmente mantém essas pessoas aqui? A resposta não é só geográfica, é espiritual. Os povos originários atacamenhos acreditam que o deserto tem alma, uma presença viva chamada Pachamama, a Mãe Terra. Antes de cavar, antes de plantar, antes de beber água, eles oferecem algo a ela: folhas de coca, grãos de quinoa, até uma pequena gota de vinho. Ela nos dá tudo, e se esquecermos de agradecer, ela tira, diz uma anciã com os olhos queimados de sol e fé. Essa crença molda toda a cultura local: o respeito pela natureza, a paciência com o tempo, a humildade diante do que não se pode controlar. Enquanto o mundo moderno corre atrás do lucro e da pressa, o Atacama ensina o oposto. A verdadeira força é saber esperar. Curiosidades geográficas e humanas. As vilas principais, como São Pedro de Atacama e Toconao, estão acima dos 2.400 metros de altitude. A região combina deserto, salares, planícies de sal, vulcões e lagunas altiplânicas. O clima extremo criou comunidades pequenas e isoladas, com economia baseada em turismo, artesanato e mineração. População: cerca de 25.000 pessoas vivem espalhadas entre montanhas e vales. Religião predominante: catolicismo misturado a tradições indígenas. Mas há uma realidade dura escondida sob as cores vibrantes do turismo. O Atacama virou destino de viajantes do mundo todo, gente buscando o céu perfeito, o cenário de Marte, o silêncio absoluto. E, ironicamente, essa busca espiritual trouxe barulho. Os preços subiram, as comunidades tradicionais foram empurradas para longe dos centros turísticos. Hotéis de luxo surgiram onde antes havia casas de barro. E o povo que conhecia cada pedra do deserto agora vende lembranças de plástico aos visitantes. Eles dizem que vieram buscar a alma do Atacama, desabafa um guia local, mas esqueceram de olhar nos olhos de quem ainda vive nela. Economia e desigualdade. O turismo é a principal fonte de renda, mas o lucro concentra-se nas mãos de empresários estrangeiros. A mineração de cobre e lítio gera bilhões, mas deixa rastros de contaminação. As comunidades locais lutam por reconhecimento legal de suas terras e direitos sobre a água, o bem mais escasso do planeta. Índice de pobreza nas áreas rurais, acima de 30%. E é aqui que entra o paradoxo do Atacama. O deserto é vendido aos mundo como símbolo de pureza e beleza, enquanto seus próprios habitantes vivem com o mínimo.
Você já percebeu como o mundo moderno transforma até o sofrimento em atração turística? As pessoas vêm fotografar a solidão, mas não escutam o silêncio. Vêm admirar as estrelas, mas não enxergam as vidas que brilham abaixo delas. O Atacama é um lembrete brutal. A pobreza também tem paisagem bonita, mas por trás dessa beleza há escassez, luta e uma coragem ancestral que o dinheiro nunca vai comprar. Culturas e costumes estranhos aos olhos externos. Os rituais de agradecimento à terra envolvem enterros simbólicos de alimentos e até pedaços de cabelo humano, como oferenda a Pachamama. Algumas comunidades acreditam que os vulcões são guardiões espirituais e evitam olhar diretamente para eles em certos dias do ano. O carnaval local é uma celebração de resistência, misturando danças indígenas e batidas de tambores que ecoam como se o deserto tivesse um coração. À noite, quando o frio cai, como uma lâmina, e o vento uiva entre as rochas, o deserto muda de tom. As estrelas parecem mais próximas, e o céu ganha profundidade infinita. É nesse momento que muitos visitantes dizem sentir algo inexplicável, uma mistura de medo e fascínio, como se o universo, por um instante, revelasse o quanto somos pequenos, e talvez seja esse o segredo da vida oculta do Atacama. Ela não está apenas nas pessoas ou nas plantas resistentes, está na consciência que desperta em quem o observa. Aqui, a Tiziçal, natureza não grita, ela ensina. E a lição é simples, a vida não precisa ser fácil para ser grandiosa. Curiosidades políticas e sociais. O governo chileno reconhece parte das comunidades como povos originários, mas muitas ainda lutam por autonomia. A exploração estrangeira gera tensões políticas, especialmente com empresas chinesas e norte-americanas ligadas à mineração. O deserto serve como base militar e zona de testes, dada sua semelhança com Marte, algo que causa protestos locais por contaminação. Os jovens atacamenhos enfrentam um dilema: permanecer e preservar sua cultura ou partir e buscar futuro nas cidades costeiras. Um velho pastor, ao ser questionado por que nunca deixou o deserto, respondeu com um sorriso tranquilo: porque aqui, quando o sol nasce, eu lembro que ainda estou vivo, e quando ele se põe, eu agradeço por ter aguentado mais um dia. Essa simplicidade é o que o mundo perdeu. Nós fugimos da escassez, mas é nela que a alma cresce. O Atacama é a prova disso. O lugar onde a falta se transforma em força, onde o nada é cheio de sentido. Aqui, cada nascer do sol é uma vitória, e cada noite estrelada, uma promessa de que a vida, mesmo no fim do mundo, sempre dá um jeito de continuar. Se essa parte te fez enxergar que o deserto é mais vivo do que parece, continua com a gente. O próximo capítulo revela algo ainda mais profundo: o espelho dos deuses, onde o céu toca a terra. Siga essa jornada, porque entender o Atacama é entender o que significa existir. Você já viu um lugar tão bonito que parece uma ilusão? Um cenário tão perfeito que parece que o próprio tempo parou para admirar? No deserto do Atacama, existe um ponto em que o céu e a terra se confundem. Lagunas cristalinas que refletem o infinito, vulcões adormecidos que tocam as nuvens e um silêncio que grita mais do que 1000 cidades juntas. Mas por trás dessa beleza, há um segredo que poucos contam. Nem tudo que reluz é paraíso. As cores são irreais. O azul das lagunas parece pintado por mãos divinas. O branco do sal cega. O ar é fino, cortante, e o vento carrega um som quase espiritual, o som da solidão. Você sente a pressão do ar rarefeito, o frio que queima a pele, e o cheiro do enxofre vindo das fumarolas dos vulcões. É como estar no limite entre o céu e o inferno. As lagunas Miscante e Miniques brilham sob o sol com uma tranquilidade que engana. Elas parecem calmas, mas são traiçoeiras. A água é tão salgada que nada vive nelas. E mesmo assim, as pessoas as chamam de espelho dos deuses. Por quê? Porque ao se olhar nelas você não vê apenas seu reflexo, você vê o que há dentro de si. Curiosidades geográficas e naturais. As lagunas altiplânicas ficam a mais de 4.000 metros de altitude, cercadas por vulcões como o Licancabur e o Lascar. O Licancabur é considerado sagrado pelos povos andinos. Acreditam que seu cume é a morada dos espíritos ancestrais. O céu do Atacama
tem a menor umidade e a maior transparência atmosférica do planeta. Isso é o lar de observatórios como o ALMA, Atacama Large Millimeter Array. As temperaturas variam entre 25 °C durante o dia e 15 °C à noite. Um turista chega, tira o celular do bolso e sussurra: "Parece outro planeta." O guia sorri de canto e responde: "Talvez seja, só que aqui ainda há alma." Essa frase fica presa na cabeça de quem escuta, porque o Atacama, com seu céu limpo e seus vulcões milenares, é mais do que um espetáculo natural. É um lembrete de que o universo não precisa de plateia para ser grandioso. Mas há um problema que o brilho das fotos não mostra. A mesma altitude que torna o céu tão limpo é a que torna a vida quase impossível. Os habitantes das regiões altas enfrentam o soroche, o mal da montanha. Dores de cabeça, tontura, falta de ar. O corpo humano luta para sobreviver onde o oxigênio é luxo. Enquanto isso, o turismo cresce. Centenas de vans sobem todos os dias, levando viajantes atrás da foto perfeita. E com elas vem o lixo, a poluição, o barulho. As lagunas, antes sagradas, hoje são ameaçadas pelo toque humano. E aqui está a ironia cruel. Quanto mais buscamos ver o céu dos deuses, mais destruímos o que o torna divino. Curiosidades ambientais e sociais. A contaminação por microplásticos e o pisoteio de turistas têm alterado o ecossistema local. O governo chileno tenta limitar o acesso, mas o lucro do turismo pressiona as comunidades a abrir mão da proteção ambiental. Alguns guias espirituais da região se recusam a levar turistas a certos pontos alegando violação energética do território sagrado. O vulcão Licancabur, com seu topo coberto de neve, observa tudo. Ele é imenso, silencioso e imperturbável. Mas há uma lenda que diz que ele guarda um coração adormecido. Uma antiga história andina conta que o Licancabur se apaixonou por uma montanha vizinha, Quimal, mas a deusa do deserto os separou, transformando o vale entre eles em sal, o salar de Atacama. Desde então, dizem que quando o sol se põe, as sombras dos dois se estendem até quase se tocar. Um amor proibido, congelado pelo tempo que ainda vive nos contornos da terra. E talvez seja isso que o Atacama tenta ensinar, que até as montanhas têm sentimentos, que até as rochas podem amar. Cultura e espiritualidade local. Os povos andinos veem as montanhas como apus, seres vivos protetores e guardiões. Os rituais de oferenda envolvem danças, tambores e o sacrifício simbólico de animais ou alimentos. O vulcão Lascar, ativo e imprevisível, é visto como um espírito zangado. Quando entra em erupção, dizem que a terra está gritando. Cada lago, pedra e vale tem uma história, e quem as ignora perde a verdadeira riqueza do deserto. O céu noturno do Atacama é um espetáculo à parte. Milhares de estrelas brilham como se estivessem a poucos metros de distância. A Via Láctea se revela com uma nitidez que nenhuma cidade moderna é capaz de enxergar. Astrônomos do mundo todo vêm para cá para estudar galáxias distantes. Mas os moradores locais olham o mesmo céu com outro propósito. Eles o veem como um portal, uma ponte entre o que é terreno e o que é divino. Quando você olha para cima aqui, diz um ancião, não vê apenas estrelas, vê o que sobrou da criação. Curiosidades astrológicas e científicas. O Atacama é o melhor local do mundo para observação astronômica, graças à sua altitude, ar seco e ausência de poluição luminosa. O Observatório ALMA é uma parceria internacional entre 23 países e custou mais de US$ 1 bilhão. Ele permite ver formações de estrelas há bilhões de anos-luz, revelando o passado do universo. Mas há algo ainda mais profundo nisso. Enquanto os cientistas olham para o céu em busca da origem do cosmos, os locais olham para o chão em busca da origem de si mesmos. É uma contradição perfeita. O mesmo deserto que mostra o infinito lá em cima revela o vazio cá embaixo. E talvez, nesse contraste, esteja o verdadeiro poder do Atacama. Ele nos obriga a confrontar o que somos sem filtros, sem distrações. O deserto não julga, não promete, não consola. Ele apenas mostra. E o que ele mostra é brutalmente honesto. O ser humano é pequeno, mas insiste em deixar marcas grandes demais. No fim do dia, quando o sol se põe atrás das montanhas e o céu explode em tons de laranja e violeta,
tudo se torna quieto. As lagunas voltam a refletir o mundo, mas agora um mundo cansado, belo e vulnerável. O espelho dos deuses não é uma paisagem, é um aviso. Se o homem continuar esquecendo que a terra é sagrada, o reflexo vai desaparecer. Se essa história te fez repensar o que é beleza e o que é destruição, então o Atacama já te ensinou algo, porque, às vezes, o que mais parece o céu é justamente o que mais precisamos proteger. Siga o canal e continue essa jornada com a gente. No próximo capítulo, você vai descobrir o lado invisível do paraíso, onde a beleza termina e a verdade começa. Você já se perguntou o que existe por trás de uma paisagem perfeita? Atrás das fotos de turistas, sorrindo diante de lagunas, turquesas e vulcões nevados, atrás do céu estrelado que parece ter sido pintado à mão por Deus, o Atacama é vendido como o paraíso dos aventureiros e dos buscadores espirituais. Mas a verdade é que por trás do brilho dourado do deserto há uma realidade tão dura que poucos têm coragem de encarar. O que o mundo chama de beleza, aqui também é sinônimo de sobrevivência. A estrada que leva a São Pedro de Atacama parece um corredor de fogo. O asfalto se perde entre dunas avermelhadas e montanhas que ardem sob o sol. Mas quanto mais perto da cidade, mais o contraste aparece. De um lado, hotéis de luxo com diárias que custam o salário de um mês de um trabalhador local. Do outro, casas de barro rachado, sem saneamento, onde famílias inteiras vivem com o mínimo possível. Essa é a face oculta do paraíso, e ninguém quer mostrá-la nas redes sociais. Curiosidades sociais e econômicas. São Pedro de Atacama é a principal base turística da região, recebendo mais de 500 mil visitantes por ano. O turismo representa cerca de 70% da economia local, mas a maior parte do lucro vai para investidores estrangeiros. O custo de vida subiu até 300% em uma década, expulsando moradores antigos das áreas centrais. Enquanto isso, muitos guias locais trabalham até 16 horas por dia por menos de $25. É curioso, não é? O mesmo deserto que ensina sobre humildade e simplicidade se tornou palco da ganância moderna. As vans que cruzam as dunas em busca de aventura espiritual consomem milhares de litros de combustível por semana. Os hotéis que se vendem como ecológicos drenam água subterrânea para encher piscinas. E o paraíso sustentável virou uma vitrine para quem quer sentir-se iluminado por um fim de semana. Um guia olha para o horizonte e desabafa. Eles dizem que vêm buscar silêncio e paz, mas deixam barulho e lixo. Ele não fala com raiva, fala com resignação, porque aqui o deserto não perdoa quem não aprende a respeitá-lo. Curiosidades políticas e ambientais. A extração de lítio, principal fonte de energia para baterias, consome milhões de litros de água por dia, secando lagunas e alterando ecossistemas. A falta de regulamentação ambiental tem causado protestos das comunidades indígenas atacamenhas. O governo chileno enfrenta críticas por priorizar o lucro das mineradoras internacionais em detrimento dos povos locais. Estima-se que 40% da água subterrânea do Atacama pode desaparecer até 2035. Mas há algo mais profundo acontecendo aqui, algo que toca na alma do deserto. O Atacama não está apenas sendo drenado de água, está sendo drenado de identidade. Os rituais ancestrais estão desaparecendo, substituídos por experiências espirituais, vendidas a estrangeiros por pacotes de luxo. As crianças, que antes corriam livres entre as pedras e as vicunhas, agora crescem vendo drones e câmeras apontadas para o céu. A tradição virou produto, a cultura, cenário. Você consegue perceber o perigo disso? Quando um povo perde a sua voz, o mundo perde um de seus ecos mais antigos. E o Atacama é um desses ecos. Um canto milenar que está sendo abafado pela pressa moderna de registrar tudo, menos o que importa. Culturas e costumes estranhos aos olhos externos. Os atacamenhos ainda realizam cerimônias noturnas para pedir permissão aos espíritos da montanha antes de colher ou caçar. Em alguns vilarejos, acreditam que tirar fotos das lagunas sagradas sem oferenda atrai maldición del viento, uma doença misteriosa que causa febre e vertigem. As casas são feitas com adobe, barro e palha,
e as portas nunca são totalmente fechadas, símbolo de hospitalidade ancestral. Mas o que realmente assombra o deserto não é a pobreza, é o esquecimento. Esquecimento de uma verdade simples. A beleza que não é compartilhada com justiça se transforma em arrogância. Enquanto o mundo inteiro olha para o céu do Atacama em busca de estrelas, poucos olham para baixo, para as mãos que limpam, carregam, constroem e sobrevivem. Um ancião local resume essa dualidade com uma frase que parece uma oração. O deserto dá o que tem, mas cobra o que tira. E essa cobrança chegou. Os lagos estão secando, as chuvas se tornaram ainda mais raras e o turismo, que era a salvação, começa a parecer uma maldição. A busca pela foto perfeita virou uma forma moderna de destruição. E o Atacama, aquele mesmo deserto que ensinava a paciência, está sendo devorado pela pressa. Curiosidades geopolíticas. As tensões pelo controle das reservas de lítio envolvem interesses dos IPASPA, China e Europa. O Chile é o segundo maior exportador de lítio do mundo, atrás apenas da Austrália. Comunidades locais denunciam a colonização energética, em que países ricos exploram recursos sob o pretexto de uma revolução verde. O deserto, que já foi palco da Guerra do Pacífico, agora vive uma guerra silenciosa, travada entre capital e consciência. E é aqui que entra a parte mais simbólica dessa história. O Atacama está mostrando ao mundo o preço da ilusão. O preço de acreditar que podemos ter tudo sem dar nada em troca. Aquele cenário perfeito, aquele céu limpo, aquelas montanhas mágicas, tudo isso pode desaparecer. Não por causa da natureza, mas por causa de nós. E é impossível não sentir o peso disso, porque no fundo, o que o deserto reflete não é apenas sua própria secura, é a nossa. Secura de empatia, secura de consciência, secura de humildade diante do planeta que nos abriga. Temperamento da população. Os habitantes locais são reservados, espirituais e orgulhosos de suas raízes. Muitos falam pouco, mas quando olham, é como se enxergassem além do tempo. O sorriso é raro, mas sincero. A desconfiança vem da história de promessas quebradas. Há uma mistura de fé católica e espiritualidade ancestral que guia as decisões do dia a dia. No fim, o Atacama é como um espelho quebrado. De longe, parece inteiro. De perto, revela as rachaduras. E cada pedaço reflete uma verdade incômoda sobre nós, sobre o que escolhemos ver e o que preferimos ignorar. O paraíso continua ali, lindo e intocado nas fotos, mas embaixo da superfície pulsa um grito abafado, o de um povo que pede para não ser esquecido. Se essa parte da história te fez enxergar o deserto com novos olhos, então já valeu a viagem. Mas não se engane, ainda há mais segredos escondidos entre essas montanhas. No próximo capítulo, vamos atravessar o tempo e conhecer tradições que o tempo esqueceu. Um mergulho nas crenças que resistem onde a vida parece impossível. Siga o canal e venha comigo nessa jornada. Porque o Atacama não é um destino, é uma revelação. Você já se perguntou o que acontece com um povo quando o tempo decide esquecê-lo? Quando o progresso avança por todos os lados, mas o vento do deserto parece sussurrar. Aqui nada muda. No coração do Atacama existem costumes que sobreviveram não por teimosia, mas por fé. Rituais, danças e crenças tão antigas que nem os livros sabem explicar sua origem. São tradições que o mundo moderno chama de folclore, mas que aqui são a alma de um povo que se recusa a morrer. O sol nasce sobre o vilarejo de Toconau e o ar frio da manhã corta a pele como vidro. Uma mulher acende incensos feitos de ervas e murmura palavras em Kunza, uma língua que quase ninguém mais fala. Para que o dia não se perca, ela diz, o vento carrega o cheiro do fogo misturado ao sal. A poeira dança entre as pedras. O Atacama acorda, não com barulho, mas com memória, curiosidades culturais e históricas. O povo. Atacamenho descende dos Licanantai, uma das civilizações mais antigas da América do Sul. Sua língua original, o Kunza, foi considerada extinta no século XX, mas pequenos grupos trabalham para revivê-la. As vilas mais tradicionais ainda mantêm rituais pré-colombianos, mesclados ao catolicismo trazido pelos espanhóis. A região celebra a fiesta de São Pedro e São Pablo, misturando santos cristãos com danças indígenas e oferendas à Mãe Terra, Pachamama.
Mas o que realmente torna esse lugar único não é o que foi preservado, é o que foi proibido. Durante décadas, as tradições locais foram vistas como paganismo. Padres queimaram tambores, colonizadores proibiram danças, governos tentaram apagar rituais. Mas o deserto tem uma memória que o tempo não apaga. Debaixo de cada pedra, de cada salina, há lembranças de uma fé antiga que se recusa a ser silenciada. Numa noite sem lua, o som de flautas e tambores ecoa ao longe. Homens e mulheres mascarados dançam em círculo com roupas coloridas que refletem o fogo das tochas. Eles dançam para o céu, para os vulcões, para os ancestrais, e ninguém filma, porque aquilo não é espetáculo, é oração. Curiosidades sobre rituais e crenças. Os rituais à Pachamama envolvem enterrar oferendas, folhas de coca, grãos de milho, até cabelos ou pedaços de roupas. Acredita-se que, ao alimentar a terra, ela protege o povo e garante colheitas e chuva. Algumas famílias fazem sacrifícios simbólicos de lhamas para agradecer o nascimento de uma criança ou o sucesso de uma safra. A dança dos diablos, uma tradição que mistura o bem e o mal, simboliza a eterna luta entre o homem e suas tentações. Mas há uma dor escondida sob essas celebrações. Muitos jovens das vilas não acreditam mais nos rituais. Eles vão para Santiago, Antofagasta, ou mesmo para outros países em busca de estudo e dinheiro. E quando voltam, olham para as festas como quem vê uma peça de teatro antiga. Um senhor de 80 anos, com o rosto marcado pelo tempo, diz com voz trêmula: "Meu neto acha que Pachamama é uma história, mas eu vi ela me salvar." Essas palavras revelam uma ferida. O choque entre o velho e o novo, entre a fé e o esquecimento. E é nesse choque que mora o drama humano do Atacama. Porque aqui, o progresso não vem de arranha-céus, vem de decisões silenciosas, preservar ou esquecer. Curiosidades sociais e econômicas. As comunidades tradicionais vivem principalmente da agricultura de subsistência e do turismo artesanal. A economia gira em torno da produção de sal, tecelagem e venda de artesanato feito com ossos e pedras vulcânicas. O governo chileno reconhece oficialmente algumas comunidades indígenas, mas muitas ainda lutam por direitos de terra e acesso à água. O índice de escolaridade é mais baixo do que a média nacional, e o desemprego cresce com o declínio da agricultura. Mas talvez o que mais impressione no Atacama seja o modo como o tempo parece não ter pressa. Enquanto o mundo lá fora fala em velocidade, inovação e conectividade, aqui tudo é feito com lentidão e propósito. Um simples ato como moer o milho é quase sagrado. Uma refeição compartilhada é um pacto. E quando o sol se põe, ninguém corre para o relógio. Todos olham para o horizonte como se o céu dissesse o que fazer. O som do vento se mistura ao farfalhar dos tecidos. Mulheres bordam símbolos ancestrais em mantos coloridos, cada ponto representando uma oração. Um manto pode levar semanas para ser concluído, mas não é sobre o resultado. É sobre o tempo que ele leva para nascer. E isso talvez seja a maior lição que o Atacama guarda do passado. A paciência como forma de resistência. Curiosidades geográficas e espirituais. Os rituais são realizados aos pés de montanhas específicas, consideradas moradas de espíritos como o vulcão Licancabur. A maioria das oferendas acontece em agosto, o mês da Terra, quando acreditam que o véu entre o mundo físico e o espiritual fica mais fino. As estrelas, visíveis com nitidez única, são usadas como orientação para plantações e rituais. O Atacama é um dos poucos lugares do planeta onde ciência e espiritualidade convivem lado a lado. Telescópios modernos observam o mesmo céu que xamãs veneram há séculos, e é nesse contraste que o Atacama se torna mais do que um deserto. Ele se torna um espelho da humanidade. Enquanto o mundo apaga suas raízes em nome do progresso, aqui o passado ainda sussurra. Essas tradições esquecidas não são apenas lembranças antigas, são lembretes de quem somos, de onde viemos e do que estamos perdendo ao trocar sabedoria por conveniência. Um xamã resume essa verdade com uma calma quase divina. Vocês olham para o futuro, nós olhamos para o tempo. E talvez seja isso que o Atacama queira nos ensinar.
que há mais sabedoria em uma reza simples do que em 1000 teorias modernas, que há mais conexão espiritual em um punhado de sal do que em qualquer rede social. Essas tradições, aparentemente pequenas, são o que mantém o deserto vivo, porque o Atacama não é feito de areia, é feito de memórias, e cada ritual, cada palavra, cada gesto é um lembrete silencioso de que o tempo só esquece o que deixamos morrer. Se essa parte te fez refletir sobre o valor do que resiste, então o deserto já cumpriu seu papel. Mas a jornada ainda não acabou. No próximo capítulo você vai descobrir o outro planeta dentro da Terra e entender por que o Atacama é mais do que um lugar, é um espelho da alma humana. Siga o canal e continue a jornada, porque algumas histórias não são contadas para entreter, são contadas para despertar. Há lugares na Terra que parecem não pertencer a ela, lugares que desafiam a lógica, que testam o corpo, que silenciam a mente e despertam algo mais profundo, o espírito. O deserto do Atacama é um desses lugares, mas o que a maioria das pessoas não entende é que o Atacama não é sobre o que você vê, é sobre o que ele faz você sentir. Quando você pisa nesse solo rachado e seco, algo dentro de você também racha. E do mesmo jeito que o deserto se abre em fissuras para deixar escapar o sal, você também se abre e deixa escapar aquilo que o tempo endureceu, o medo, o orgulho, o esquecimento. Porque o Atacama não é um deserto, é um espelho, e o que ele reflete é a verdade sobre nós. À noite o vento sopra entre as montanhas como se contasse segredos antigos. As estrelas brilham com uma intensidade quase insuportável, como se cada uma carregasse um olhar humano que se perdeu tentando entender o infinito. Um viajante solitário se senta sobre uma rocha e olha o horizonte. Atrás dele, o nada. À frente, o tudo. Ele sussurra. Talvez o outro planeta que eu procurava sempre tenha sido o meu interior. Essa frase não é poesia, é constatação. Porque aqui, onde a vida desafia a morte, onde o frio corta e o sol queima, o ser humano descobre algo que a modernidade apagou: o poder do silêncio, o valor da simplicidade e o mistério da fé que não precisa ser explicada. Curiosidades finais sobre o Atacama. É o local com a maior radiação solar da Terra. Possui solos semelhantes aos de Marte, por isso é usado pela NASA para testar tecnologias espaciais. Há múmias mais antigas que as do Egito enterradas nas areias do deserto. E mesmo assim, entre pedras e sal, crescem flores raras durante o fenômeno do deserto florido, quando a cada década a chuva inesperada faz brotar vida onde tudo parecia morto. E talvez essa seja a metáfora mais poderosa do Atacama. A vida sempre encontra um jeito. Mesmo quando o mundo diz que é impossível, mesmo quando o chão é seco, mesmo quando tudo parece perdido. As flores do deserto são a prova de que a beleza nasce da dor e que a esperança é o último segredo que o planeta ainda não conseguiu destruir. Agora imagine, se o lugar mais árido da Terra é capaz de florescer, o que você é capaz de fazer, mesmo nas fases mais secas da sua vida? O Atacama ensina algo que nenhuma escola, nenhum livro e nenhum templo moderno consegue ensinar, que a alma humana tem o mesmo poder da natureza. Ela pode resistir, curar e renascer 1000 vezes, mas para isso é preciso coragem para olhar para dentro, coragem para atravessar o próprio deserto. E quando você fizer isso, quando enfrentar a parte de si que teme o vazio, vai descobrir que o Atacama não é um lugar distante. Ele está dentro de você, nos dias em que tudo parece árido, nas noites em que o céu parece longe demais, e na força que te faz continuar, mesmo quando ninguém acredita. Curiosidades finais, sociais e espirituais. A população local acredita que quem morre no deserto não desaparece, apenas se mistura ao vento. Há peregrinações espirituais anuais em que as pessoas caminham dias em jejum para renascer sob o sol do Atacama. O turismo espiritual cresce, mas os guias mais antigos avisam: o deserto não cura quem não aceita ser curado. A sabedoria popular diz: quem atravessa o Atacama nunca mais é o mesmo. E talvez seja isso que o universo esteja tentando dizer através desse pedaço de terra, que a beleza mais pura não está na abundância, mas na resistência,
que o amor verdadeiro não floresce no conforto, mas no deserto, e que o sentido da vida não se encontra em respostas, mas nas perguntas que o vento sussurra quando ninguém está ouvindo. Então, se você chegou até aqui, leve isso com você. Não importa o quão seco pareça o seu caminho, a vida ainda pode florescer dentro de você. O Atacama prova que a esperança não precisa de chuva, ela só precisa de fé. E quando você entender isso, vai perceber que o outro planeta não está lá fora nas estrelas. Ele está dentro de você, esperando ser descoberto. Se essa história te tocou, se te fez pensar, sentir ou enxergar o mundo de outro jeito, então não pare aqui, porque existem muitos outros lugares no planeta, e dentro de nós, que escondem segredos tão profundos quanto este. Inscreva-se no canal. Venha descobrir comigo as histórias que o mundo tenta esquecer, porque o próximo destino pode mudar a forma como você vê a vida. O deserto te ensinou o primeiro segredo. A força nasce do vazio. Agora prepare-se, porque a próxima jornada começa onde o impossível ainda respira. Bem-vindo à série que revela os lugares que não estão apenas no mapa, mas dentro da alma humana.